Olá, minha gente, você que está aí quase dormindo, tirando seu cochilo, vamos acordar que o programa Eu e Você está de volta e hoje com a participação do nosso deputado Gerson Berger, voltando ao programa. Todo mundo já estava morrendo de saudade, Gerson, que bom que você voltou. E sempre também participando do programa, o amigo jornalista Pedro do Couto. Minha gente, como não poderia deixar de ser, estamos vivendo um momento de eleições e o programa de hoje falará muito sobre as eleições a nível estadual e também dos candidatos à presidência da República. Ainda falaremos sobre o Estado Islâmico e o que o Jihad vem fazendo na Síria e no Iraque. Bom, minha gente, mas antes de entrar no assunto eleições, eu não poderia deixar de dar as boas-vindas ao nosso deputado Gerson Berger, que para alegria nossa está de volta. Gerson, é muito bom ter você de volta novamente ao programa. Olha, foi muito difícil levar o programa durante 3 meses com a sua ausência. Você realmente faz muita falta ao programa e os nossos telespectadores ficaram por mais de um mês perguntando da sua ausência, mandando e-mails, enfim. Mas que bom que você está de volta. E aí, está se sentindo feliz? Tereza, muito obrigado pelas lindas palavras que você acabou de pronunciar. Quanto à minha felicidade, eu sou um homem feliz de todas as maneiras. Entre elas, as que sou casado com você. Você é ouro em pau. Colabora comigo, você se dedica ao meu trabalho, você é excepcional. Eu tenho até ciúmes de você, pelo amor que tenho por você. E vamos falar agora um pouco para o povo. Estou de volta, após 3 meses de ausência, atendendo a legislação eleitoral. Agradeço aos quase 25 mil eleitores que me honraram com seu voto, embora não tenha conseguido me eleger. Fiquei como primeiro suplente. Infelizmente, o meu partido fez apenas 2 deputados, sendo prejudicado pela coligação com o PPS e o DEM. O DEM não conseguiu eleger ninguém. E o PPS sequer atingiu o coeficiente para eleger um deputado. Acabou ficando com 2 vagas. Coisas da política de uma legislação eleitoral perversa que precisa ser repensada. O importante é saber que fizemos o que era correto fazer. Jamais abandonaremos nossa luta de sempre na defesa dos menos favorecidos, de uma sociedade mais justa, sem preconceitos, sem discriminação, visando o bem comum da sociedade. Obrigado a todos vocês e vamos ao programa de hoje. Ô Gerson, muito obrigada pelas carinhosas palavras. Eu confesso que fiquei emocionada e não tenha dúvida, tudo que eu faço com muito amor, porque você merece o meu carinho e a minha atenção em todos os momentos da minha vida. Obrigada. Mas, minha gente, estamos em pleno calor da campanha política do segundo turno. E o eleitor parece que está se definindo em relação aos candidatos. A ausência de pesquisas eleitorais, que, diga-se de passagem, erraram tudo no primeiro turno, deixaram o cidadão menos exposto a influências deste ou daquele candidato. Pois, por incrível que pareça, tem eleitor, e até um percentual significativo, que diz não querer perder seu voto e acaba votando naquele que é o favorito nas pesquisas. Na corrida ao governo do estado, Pezão e Crivella resolveram endurecer o tom das críticas um ao outro. Enquanto Pezão mostra a ligação direta do senador Crivella com a Igreja Universal, que tem como líder seu tio, o bispo Edir Macedo, Pezão chama o Crivella de falso bispo e lobo em pele de carneiro. O candidato e senador Crivella
chama o governador Pezão de fraude eleitoral, vinculando ao governador Sérgio Cabral e dizendo que ele faz campanha para Aécio Neves e não para a presidente Dilma Rousseff. Claro que Crivella procura se livrar da pecha de representante da Igreja Universal, enquanto Pezão mostra os feitos do governo Sérgio Cabral, que são muitos, especialmente na área de segurança, mas sem falar em Sérgio Cabral. O fato é que boa parte, Gerson, do horário eleitoral é ocupada por ataques e as propostas dos candidatos, infelizmente, não são apresentadas. Crivella fica muito fixado no programa do Cimento Social, criado por ele, e também fala sempre de sua atuação em Brasília, enquanto Pezão mostra um governo de continuidade que é o seu governo, e que o eleitor do Rio de Janeiro conhece e aprova. Caso contrário, ele não estaria aí disputando o segundo turno. Crivella precisa mostrar suas propostas. Afinal, ele nunca foi gestor e o povo do Rio de Janeiro quer saber o que ele fará na área educacional, na área de saúde, que ainda são muito precárias no nosso estado. Gostaria, Gerson e Pedro, de ouvir vocês dois sobre o segundo turno desta campanha que vai eleger Pezão ou Crivella, governador do estado do Rio de Janeiro. Tereza, eu detesto e surpreso estou com as baixarias que tomaram conta da campanha eleitoral no segundo turno, quer para governador, quer para presidente da República. Estou estranhando o senador Crivella, que sempre passou uma imagem muito tranquila e propositiva e vem mostrando um certo descontrole ao partir para o ataque exagerado a seu adversário, talvez orientado por sua assessoria de marketing, ou até mesmo, quem sabe, pelo ex-governador Garotinho, agora seu aliado, e deve estar bastante incomodado pelo fato de não ter ido ao segundo turno. Crivella, como você já disse, Tereza, precisa mostrar suas propostas e ao que ele veio, para o bem do Rio de Janeiro. O eleitor não gosta de disse-me-disse e de acusações mútuas. O fato de ser sobrinho do líder da Igreja Universal, Bispo Macedo, não é demérito. Sua opção religiosa é problema dele, desde que não pense em introduzir na política do Estado, se eleito, valores agregados à sua religião, o que sempre será um risco, pois há uma tendência muito natural de todo ser humano de defender os conceitos que acredita. Num Estado laico, Crivella sabe que terá de abdicar da defesa desses valores e zelar pelo interesse de todos os cidadãos, independente da sua religião. Quanto ao Pezão, se fosse eu, não responderia a Crivella, devolvendo críticas, mas sim mostrando os avanços do seu governo e seu antecessor, Sérgio Cabral, deixando claro que ele é outra pessoa, uma pessoa diferente. Os erros e acertos do ex-governador pertencem a ele, Cabral, e a história, sem o calor da campanha política, os avaliará. Pezão, além de vice-governador, foi secretário de obras e ninguém até agora apontou qualquer falha que desabone a sua conduta. Seu jeito simples de governar o identificam como um trabalhador comum e foi isso que fez com que ficasse conhecido e conquistado o cidadão do Rio de Janeiro no primeiro turno. O povo acreditou em sua decência e o levou para o segundo turno. Basta continuar
no mesmo caminho, sem críticas e sem ataques a seu adversário, apenas mostrando o que fez e parar pelo Rio de Janeiro com tranquilidade. O eleitor do Rio de Janeiro está atento e dará a sua resposta. É isso aí, Tereza. Muito bem, Gerson, mas eu agora vou passar a palavra para o nosso amigo jornalista Pedro do Couto. Ele que é um jornalista, possivelmente deve ter, quem sabe, uma posição diferenciada em relação ao nosso pensamento. Olha, Tereza, olha, Gerson, a minha posição, a minha visão coincide com a que vocês expuseram aqui, contra as baixarias nas campanhas eleitorais e a favor de projetos, programas e ideias construtivas, que é o que o eleitorado quer saber. Uma briga entre os candidatos não reflete nada no bem-estar social da população e, portanto, dos eleitores e das eleitoras. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem problemas de extrema complexidade. Problemas de habitação, problemas de transporte, problemas de saúde pública, de educação, de segurança. Ou agora mesmo, no final de semana, em Copacabana, a polícia teve que prender 60, quase 70 pivetes que se preparavam para um outro arrastão nas areias da praia. A igreja do Posto 6 da Francisco Otaviano, para ver como é a insegurança na cidade, suspendeu os batizados aos domingos com medo justamente de invasão de ladrões que vinha ocorrendo com frequência. Que ponto chegou a cidade? Diante desse emaranhado de questões, de problemas, é preciso que surjam projetos construtivos, projetos capazes de mudar para melhor a realidade do Estado. Na dimensão nacional não é diferente a questão. Os ataques pessoais a nada conduzem. O eleitor não quer saber disso, rejeita esse tipo de duelo arcaico, provinciano, superado no tempo e no espaço, e quer solução para os seus problemas que angustiam e que perduram, desafiando as soluções que não vêm. Olha, Pedro, eu acho que você tem toda a razão, e essa baderna que ocorre em Copacabana e Ipanema, principalmente nos finais de semana, eu às vezes chego até a pensar que é uma coisa organizada, porque não é possível, principalmente em época de eleições. Você vê quantos arrastões já teve em eleições passadas e sempre no momento do pleito eleitoral. Então, acho que a Secretaria de Segurança tem que estar atenta, sim, e levar a segurança aos moradores de Copacabana e àqueles que transitam pelo bairro. Mas, Pedro e Gerson, ainda voltando ao assunto eleições, apesar da aliança dos candidatos que perderam a eleição no primeiro turno, Garotinho e Lindenberg, que estão com Crivella, um nome de peso se juntou ao candidato Pezão, o senador eleito Romário, que teve mais de 4 milhões de votos. Romário também manifestou seu apoio ao candidato à presidência da República, Aécio Neves. E é exatamente sobre a campanha à presidência da República que nós agora vamos falar. Porque não restam dúvidas de que o escândalo que envolve a Petrobras beneficiou politicamente o candidato tucano Aécio Neves, que vem explorando o tema e mostrando o aparelhamento da máquina do PT na estatal. As declarações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que optou pela delação premiada para reduzir sua pena, têm mostrado a roubalheira que tomou conta da empresa no governo do PT, com a participação também de políticos do PP e do PMDB. A riqueza de detalhes fornecida para o Paulo Roberto Costa mostram o grau de corrupção existente na Petrobras e deixa clara a participação de uma organização criminosa especializada no desvio do dinheiro público e que é comandada por membros do PT
com a participação das mais famosas e poderosas empreiteiras, chegando, segundo o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto, a terem que pagar numa obra com custo de 3 bilhões e meio de reais, 34 milhões para o PP. Que absurdo! Felizmente, ou infelizmente, o escândalo da Petrobras veio à tona em ano eleitoral. Começou com a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, quando a presidente Dilma Rousseff era a presidente do Conselho da Petrobras, e estourado o escândalo, a presidente disse que foram omitidas informações no que levou à decisão da compra pela refinaria nos Estados Unidos, que comprovadamente trouxe aos cofres da Petrobras prejuízo de centenas de milhões de dólares. Acho normal a exploração do caso pelo candidato Aécio Neves. Afinal, a oposição tem sido muito fraca, sim, na cobrança dos fatos que envolvem a corrupção dentro do PT. A começar pelo escândalo do Mensalão, que se não fosse a coragem do ministro Joaquim Barbosa, nada teria acontecido e as cabeças do PT, como o ministro José Disseu, estariam aí rindo e sem qualquer mácula na sua vida pública. Eu quero ouvir vocês dois, sim, Pedro e Gerson. Tereza, você disse tudo. Os fatos têm que ser apurados com rigor. As evidências de roubalheira na Petrobras estão aí. O Aécio está usando o escândalo politicamente muito bem. Afinal, é a oportunidade que a população brasileira terá de se livrar desse infame aparato de corrupção que, segundo o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, envolve o PMDB, o PP e PT, principal responsável e comandante de todo o esquema. Desbaratar essa quadrilha é dever da oposição e de todo cidadão. O Aécio tem a obrigação de se manifestar, de esclarecer a população. Afinal, ele é candidato à presidência da República e tem que mostrar que em seu governo, se eleito, esse aparato partidário não vai acontecer. Aécio vem recebendo apoios importantes, como da candidata derrotada no primeiro turno, Marina Silva, que teve 22 milhões de votos. Também da família do falecido Eduardo Campos, que tem um valor simbólico muito grande. Acho que os eleitores de Marina migraram para o Aécio muito antes dela manifestar o seu apoio ao tucano. A população quer mudança e o senador Mineiro parece ser o representante dessa mudança. Acho também que as exigências de Marina em relação ao apoio ao Aécio são legítimas e vêm de encontro ao que o tucano já havia definido em seu programa de governo. Atenção especial à saúde e educação, fim da reeleição, combate à discriminação, reforma agrária e política, além de uma política ambiental sustentável, proposta por Marina, além da criação de um fundo para tentar dar solução aos conflitos entre os índios e os produtores rurais. No mais, minha gente, acho que o candidato Aécio Neves não deve aceitar provocações e sim mostrar suas propostas visando a defesa de um Brasil melhor. Um Brasil melhor, sim, é o que todos nós desejamos. Conseguir isso através
de atitudes construtivas, saneadoras no plano estatal, saneadoras no plano financeiro, saneadoras no campo dos contratos com grandes empreiteiras, no campo da Petrobras. Porque o ex-diretor Paulo Roberto Costa, tal a riqueza de detalhes que ele apresenta na sua delação premiada, é que ele não pode estar mentindo. Nenhuma obra de ficção poderia envolver tantos personagens com riqueza de detalhes que o Paulo Roberto Costa fez. É um documento irrefutável. Ele não pode inventar, partir para ficções, senão perderia a delação premiada. O aparelhamento partidário embutido na Petrobras foi uma desgraça para a empresa estatal, para o próprio governo, para o país. Esse saneamento é obrigatório, é essencial para o governo que for eleito nas urnas de 26 de outubro, porque está em jogo o destino do país. Não pode estar ao sabor de um bando de desonestos. É isso mesmo, Pedro. Um bando de desonestos que deveria ser obrigado a devolver tudo que roubaram ao nosso país. Mas nós agora vamos finalizar o programa falando de um assunto que está preocupando o mundo, que é esse Estado Islâmico. No último domingo, esses cruéis terroristas mataram 58 pessoas no Iraque, deixando ainda um saldo de aproximadamente 100 feridos. Os ataques foram realizados por jihadistas suicidas estrangeiros e algumas das vítimas eram migrantes internos que se deslocavam em função do conflito iraquiano e estavam num prédio do governo para receber auxílio. Além dos ataques de domingo, também o sábado foi marcado por atentados que deixaram mais de 50 mortos e quase 100 feridos em distritos próximos a Bagdá, gerando uma imensa preocupação nos Estados Unidos, que declarou, através do principal assessor militar do presidente Barack Obama, o general Martin Dempsey, de que não há dúvidas de que virão dias de fogo indireto em Bagdá. O fato é que o grupo extremista Estado Islâmico, como se denominam, vem crescendo assustadoramente na Síria e Iraque e, apesar dos bombardeios realizados por forças americanas e Reino Unido, não parece desestabilizado, levando militares dos Estados Unidos a desembarcar esta semana em Ankara, capital da Turquia, para discutir opções de contenção do avanço desses extremistas sunistas do Estado Islâmico, que está deixando, como eu disse há pouco, a comunidade mundial preocupada com a possibilidade de ataques terroristas em várias regiões do planeta. Olha, Gerson e Pedro, eu fico me perguntando que mundo é este que nós estamos vivendo? Um mundo de maldade, um mundo de ódio, um mundo de terror. Você quer acrescentar alguma coisa? Tereza, o que me surpreende é que diante deste horror no mundo islâmico, ou em outras ocasiões, o terror do nazismo, está reagindo muito lentamente para sufocá-lo. Vão ainda se reunir para ver o que devem fazer. O que falta é a coragem de mandar tropas terrestres para combatê-los frente a frente. Enquanto ficarem na dúvida, inocentes pagam com a vida pelo relaxamento do mundo democrático forte. O que é que eles estão esperando? Um novo holocausto? Será que não aprenderam, através da história, que a lentidão faz crescer o horror? Isso me causa espécie. Que mundo democrático é esse? Que silencia é apenas
resolve se reunir para debater. Há debate nesse assunto ou há decisão incisiva? O nazismo foi uma fase hedionda do passado, maior violação dos direitos humanos que já houve na face da Terra. Os jihadistas têm um comportamento hediondo no presente, basta dizer, que transformam a morte por decapitação de pessoas num espetáculo público. Filmam, fotografam e, felizmente, nenhuma emissora teve a iniciativa de divulgar a degola em si, o ato final do assassino, encapuçado totalmente, o que prova o seu grau de culpa, o que prova a sua covardia extrema e o caráter hediondo dos seus gestos. Olha, Gerson e Pedro, muito boa a colocação de vocês. Eu acho que esse grupo islâmico é o mais cruel e violento de que temos conhecimento nos últimos tempos no que se refere a grupo terrorista. E acho, como disse o Gerson muito bem, a ação tem que ser imediata. Não adianta ficar se discutindo. Os bombardeios aéreos já mostraram que não são eficazes o suficiente e tem que haver, sim, a entrada das forças militares, tanto dos Estados Unidos como de outros países da Europa, para conter estes monstros que estão propagando o terror a todos os cantos do mundo. Bom, infelizmente, Gerson e Pedro, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço mais uma vez a participação dos dois, como sempre brilhante. Você, Gerson, muito bem-vindo de novo ao programa. Estamos felizes com a sua volta. E você, amigo telespectador, que ficou conosco até esta hora da noite, o nosso carinho e agradecimento muito especial. Tenha um excelente descanso. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 10h50, aqui na CNT. Até lá!